O politicamente correto, o tal politicamente correto, já vem de uns anos, mas de repente ele tomou corpo, ele se estendeu em sua dimensão de uso por parte de muita gente, de imposição e de abuso das ideias consideradas politicamente corretas, e de tal forma que a primeira pergunta que eu faço é: quem disse que tal coisa é ou não é politicamente correto? Quem é que definiu o que é politicamente correto? Quem é que tem esse poder, essa soberania? Porque o politicamente correto de alguém pode ser exatamente o politicamente incorreto do outro. Então, politicamente, tudo bem. Correto ou incorreto fica a critério de cada um. Na medida em que eu começo a ter medo de dizer certas coisas, de tocar em certos assuntos. Por quê? Porque alguém coloca o politicamente correto, segundo ele, acima do que está dito na Constituição. Então, politicamente correto é o quê? As minhas ideias, as ideias que eu tenho, que eu não preciso exteriorizar, mas se eu quiser, eu tenho o direito de exteriorizar, são politicamente corretas para mim. Podem não ser para todos os outros. Vivemos sob a ditadura, a tirania, o massacre de uma minoria majoritária. Uma minoria majoritária que quer converter toda a maioria àquilo que ela pensa, às suas ideias, às suas convicções, às suas posições. Minoria atuante, minoria majoritária. Porque a maioria, que é majoritária, evidentemente, esta maioria fica calada. Essa maioria se acovarda. Essa maioria silencia. Essa maioria tem medo do patrulhamento. Não tem que ter patrulhamento, não tem que ter muito menos tem que ter uma decisão de quem pode tomar atitudes, não só de exercer o patrulhamento, mas de fazer na prática com que o patrulhamento se transforme no seu cala-boca. Cala a boca, fica quieto, não opina, dane-se a Constituição que te dá esse direito, dane-se aquele que pensa que você está certo, porque há uma minoria majoritária e dominante que acha que nós, maioria, estamos errados. Eu não sei nem quando eu estou com a maioria, ou eu não sei nem quando a maioria está comigo. O fato é que eu tenho o direito de, ainda que eu esteja sozinho, de dar a minha opinião, defender as minhas ideias, de expressar o meu pensamento, porque isso é uma garantia de liberdade que cada indivíduo tem que ter, respondendo, evidentemente, pelo excesso no exercício da sua liberdade, porque liberdade com excesso já não é liberdade. Mas tolher a liberdade que não tem excesso é crime. O crime não é nosso de expendermos a nossa opinião livremente quando não ferimos, não atacamos ninguém. O crime daqueles que nos calam contra a Constituição, esses é que são, na verdade, os infratores do direito. Muitas vezes a lei não consegue atingir todos os fatos humanos. Então, você tem, nesses momentos, um direito supralegal que vem do bom senso, que vem da honestidade moral, que vem da honestidade intelectual, porque a justiça está acima do direito. O direito tenta colocar as regras de justiça no papel, mas a justiça está acima do direito. Quando uma criança pequena vê que o pai dá uma jujuba para o irmão dessa criança e não dá para ela, ela diz: papai, se você deu para ele, eu quero que você dê para mim. O que essa criança, na verdade, está dizendo? Ela não estudou direito, ela não entende de leis, mas ela está sentindo que aquilo que foi dado a um tem que ser dado ao outro. E isto é balança equilibrada da justiça. Isso é justiça. Nós estamos vivendo o tempo salador, mais tsunâmico do politicamente correto.
Daí nasce a imposição da ideia despótica. Você tem que pensar como eu. Você não tem o direito de pensar diferente de mim. O meu pensamento tem que ser adotado por você. A minha crença tem que ser a sua. A convicção é minha, mas eu a estabeleço como algo que você tem que seguir. É correto eu fazer com que você pense como eu? É correto eu querer converter você a ser como eu? É correto isto? Em que tempos nós estamos? Está tudo errado e cada vez pior, porque as minorias estão cada vez ficando mais majoritárias. E essa multidão de covardes, de tímidos, de hesitantes, que fala, eu tenho que seguir a lei do politicamente correto, porque senão eu vou ser censurado, eu vou ser criticado, eu vou ser patrulhado, eu vou ser oprimido, eu vou ser castigado. Por que que a maioria tem que se acovardar? Por que que a maioria não tem o direito de colocar as suas posições, respeitando as posições da minoria? Respeitando as posições da minoria e deixando que a minoria tenha também o seu direito de divergir e de pensar ao contrário do que pensa a maioria. Cada um na sua, sem tentativa de conversão. O que nós estamos vendo hoje, e que dá a impressão nítida que está acontecendo, é de que essas minorias estão querendo nos converter a sermos como elas. E como nós não somos e não nos convertemos, nós nos calamos. Mas eles falam o tempo todo. Eles insistem na tentativa de conversão. Quando eu tenho as minhas convicções, tenho que ser livre também para divergir principalmente das minorias dominantes, atuantes, militantes, que são sectárias da fórmula criada para que elas pudessem chegar a esse ponto, da fórmula criada do politicamente correto. Vejam o que aconteceu com esse Maurício Souza, que foi desligado do Minas Tênis Clube, que foi desligado da seleção brasileira, também acovardada, se pôs de joelhos diante do politicamente correto e veio contra o atleta e o desligou do exercício da sua atividade. Por quê? Qual foi o crime que ele cometeu? O que fez o seu Maurício Souza? Que crime ele cometeu? Nenhum. Não cometeu nenhum crime. Que ato imoral? Que ato amoral? Que ato reprovável ele cometeu? Ele tinha 200 mil seguidores no Instagram dele. Hoje, até o fim da tarde, ele arrebanhou 1.500.000 seguidores. 1.300.000 seguidores entraram para o Instagram dele. Por quê? Porque não querem obedecer o politicamente correto. Engolir isto, pura e simplesmente. Não querem se submeter a esse tipo de conversão. Repito, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Na história do Super-Homem, agora apareceu a nova versão em que o filho do Clark Kent existe e se declarou gay, se declarou homossexual. E aparece o filho do Clark Kent gay beijando um rapaz na boca. O que o Maurício Souza fez? Ele disse, é um desenho, é só um desenho, mas a gente não sabe onde vai parar. O que ele disse de criminoso? Ele manifestou uma opinião dele diante de um desenho que exprimia o homossexualismo do filho do Super-Homem. Alguém dirá, mas ele não tinha que se meter nisso. Bem, o que ele diz tem que ser entendido. Eu não sei onde nós vamos parar. O que ele quis dizer é que a coisa está orquestrada, a coisa é tsunâmica, a coisa não é natural. Há uma tentativa permanente de converter todos a uma situação
que não é obrigatoriamente aquilo que alguém quer ser, aquilo que algumas pessoas não querem aprovar. É um direito dele dizer que este processo intimidatório e essa tentativa de conversão das pessoas pelo temor do politicamente correto, isso não dá certo, por isso que ele diz, não vão parar. Daqui a pouco você não vai poder falar mais nada do que você pensa. Daqui a pouco você não vai poder acreditar em mais nada do que você acredita. Pode acreditar por dentro, caladinho, amordaçado. Não pode exprimir sua opinião. Isso que vai acabar acontecendo, e é isso que ele quis dizer. Nós não sei onde nós vamos parar. Porque é um bombardeio de informação do tal politicamente correto, que quem não seguir essa cartilha passa a ser anormal, passa a ser infrator, passa a ser desprezível e passa a ser objeto de censura com relação ao seu pensamento e às suas convicções. Fiquem todos com as suas convicções, sem a tentativa de converter. Parem com essa história de censurar, de punir, de proibir que as pessoas tenham as suas ideias. Quem é do jeito que é, não foi convertido, é porque é. E tem que ser respeitado. Quem não é, não pode simplesmente ser calado. Ele tem o direito de externar a sua opinião, a sua convicção. Portanto, o que fizeram com o Maurício Souza, já veio a resposta hoje. Para com o patrulhamento, para com a perseguição, para com a punição injusta, porque ele pura e simplesmente está vendo que há uma tentativa forte de conversão e de modificação das ideias, dos conceitos, das crenças, das práticas, das orientações que cada um tem o direito de ter como quiser. Ele não está contra a pessoa ser o que é. Ele está contra a forçada de barra para que isto seja considerado a única fórmula que não merece censura. Fiquem todos nos seus lugares, gozando da sua liberdade e da sua vida, sem querer forçar os outros, sem querer forçar a barra com histórias, símbolos novos, sem querer transformar as cores para um colorido, multicolorido só. Não pode ser assim. Ninguém tem que ter vergonha do que é. Explicitamente. O hétero é hétero, o gay é gay, LGBTQIA+. Hoje a sigla é desse tamanho. Cada um seja o que seja. Mas sem militar na tentativa de converter os outros a acharem que são esses e só esses que merecem ser respeitados, porque o resto tem que ir para a cadeia, porque o resto não tem liberdade de divergir, porque o resto não tem liberdade de crítica. O resto tem que ter o direito de temer que todo tipo de conversão forçada e de patrulhamento é uma violência à liberdade de cada um. Todos têm que ser absolutamente livres para serem o que quiserem, e ninguém pode reprová-los. Mas esses também têm que respeitar a liberdade daqueles que são como são e que criticam esse politicamente correto que está sendo imposto de cima para baixo, com o beneplácito de tribunais, com punições legais. Isso não existe, isso não é possível. Portanto, o Maurício Souza não praticou nenhum crime, não ofendeu ninguém, só mostrou o seu receio em relação a essa tentativa de, com exemplos e símbolos o tempo todo, querer converter os outros. E é isto que aumenta exatamente o conflito. E é isso que aumenta, muitas vezes, o preconceito naqueles que o têm e cria um preconceito naqueles que não têm. A maioria não pode esmagar a minoria, mas se a maioria não pode esmagar a minoria, muito menos pode a minoria esmagar, patrulhar e forçar a barra sobre a maioria.